Opa, hora viva, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, estejam todos bem-vindos aqui, Dr. Walter Adriano com vocês, mais uma vez, prontos para falarmos um pouco sobre tudo que diz respeito à palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o tema adultério do coração, o pecado silencioso dos homens. Na verdade, o adultério é hoje a causa da destruição de muitas famílias. O adultério é hoje também a pedra de tropeço na vida de muitos cristãos que não conseguem lidar com as tentações relacionadas ao adultério. E o adultério também tem sido tema de vários problemas que ocorrem dentro das igrejas evangélicas. E eu, na perspectiva de pastor evangélico, pregador do evangelho, também sinto essa preocupação de apresentarmos para os nossos irmãos um entendimento cada vez mais profundo sobre aquilo que é exatamente o adultério, como podemos nos prevenir do adultério, tá? Eu vejo a necessidade de partilharmos cada vez mais. Pai do Senhor, irmã Renata, Deus abençoe, seja bem-vinda por aí. Então, eu sinto a necessidade que nós, os evangélicos, temos de partilhar essa mensagem de uma forma bem aberta. A gente pode exatamente conversar sobre as questões mais importantes da nossa vida cristã, não é? E uma das partes mais importantes também está ligado exatamente à nossa vida sexual, ok? Cada um de nós realmente tem as suas perspectivas, tem os seus entendimentos, mas a verdade é que a Bíblia nos dá um entendimento mais profundo sobre aquilo que é a palavra de Deus, né? E principalmente quando nós começamos a perceber os ensinamentos de Jesus exatamente no contexto. Muito prazer, irmã Renata Barbosa, seja bem-vinda a partir do Rio de Janeiro. Você que está entrando ali, já conversando com a gente, nos acompanhando, você pode simplesmente nos falar de onde você está conectado com a gente, que nós teremos muito prazer de cumprimentar e saudar você, né? Então, como eu disse, é muito importante que nós, os filhos de Deus, a igreja de Deus, né, comece a entender a perspectiva do adultério com maior preocupação e entender também quais são as estratégias que o nosso mestre nos deu para a gente conseguir vencer. Porque a verdade, a Bíblia diz que estamos nos últimos dias. Irmão Maurício Ferreira, Deus abençoe, um prazer, de São Sebastião do Paraíso. Muito obrigado, amigo. Estamos nos últimos dias e pelo fato de estarmos nos últimos dias, nós já reparamos que muitas pessoas que a gente não esperava que ia cometer adultério, que ia cair, que ia errar nessa área, né? Aliás, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas estou aqui exatamente como pastor para trazer uma ajuda, não é? No entendimento da palavra, trazer uma estratégia de Deus para que você possa se prevenir e vencer o adultério, ok? Para que você não caia. Exatamente por quê? Porque o adultério, ele abre uma porta muito grande de acesso do inimigo na sua vida. E isso faz com que você realmente perca diante do inimigo, faz com que você seja dominado pelo inimigo, nosso adversário, né? E para que isso não aconteça, a minha oração é que Deus estenda a mão sobre a sua vida, é que Deus derrame o seu poder, é que Deus lhe dê muita graça, tá? A minha oração é que Deus derrame sobre a sua vida a sua graça e a sua glória. Que você realmente possa, irmã Ivanilda Valério, Pai do Senhor Jesus, você realmente possa vencer, nós realmente possamos vencer o adultério na nossa vida, na nossa casa, e também ajudar nossos amigos e amigas a vencerem realmente esse tipo de pecado por causa das portas que ele abre para o mal em nossas vidas. E sem mais delongas, eu vou abrir a Bíblia, vou fazer uma leitura para você perceber exatamente do que nós vamos tratar aqui hoje.
E preste bem atenção no que eu vou ler, está exatamente no Evangelho de São Mateus, tá? Estamos no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, no versículo 28. Olha o que Jesus disse. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar em seu coração, cometeu adultério com ela. Olha aí. Jesus está dizendo que o adultério não começa no físico, quando duas pessoas estão ali, não é, cometendo. Não, Jesus está dizendo que começa no imaginário dos homens, começa no seu espírito dentro de você. Qualquer que olhar, que atentar para uma mulher, já em seu coração cometeu adultério. Em uma outra tradução da Bíblia, nós vemos o mesmo versículo explicado com maior profundidade ainda, que é Mateus 5, 28, diz assim, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, cometeu adultério com ela no seu coração. Olha aí. Temos mais uma outra tradução que explica o seguinte, qualquer que atentar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Pois bem, meus irmãos, como eu disse, estou aqui como pastor, tratando deste tema com o objetivo de trazer edificação para o corpo de Cristo, trazer para você o entendimento mais profundo das verdades bíblicas e ajudar você a andar no temor com Deus, amém? Então, o que nós acabamos de ler aqui é que, na perspectiva bíblica, o adultério ele não começa quando duas pessoas, não é, que estão comprometidas com outras pessoas, acabam tendo um encontro sexual. Ou seja, uma pessoa comprometida com outra e tendo relação íntima com a outra pessoa. Para Jesus, não começa aí. O adultério começa no imaginário dos homens, começa nos pensamentos, ok? Começa aqui nas imaginações da pessoa, na sua mente, lá dentro do seu espírito. Isso por quê? Porque o sexo ele foi criado como instrumento de prazer e de procriação. Sexo é um presente de Deus para a humanidade. Porém, ao longo do tempo, a humanidade se perdeu. Exatamente por causa dos nossos prazeres carnais, que são descontrolados. E aí as pessoas foram buscando na vida sexual outras formas de se satisfazerem. Como eu disse, obviamente, que não estamos aqui trazendo uma mensagem ofensiva para ninguém, mas exatamente trazer um entendimento para os irmãos que a sexualidade na Bíblia, ela tem uma direção dada por Deus, ela tem uma direção ensinada pelo Senhor, né, na perspectiva do macho e da fêmea. Por outra questão, Jesus ensina que nós precisamos ter cuidado com a nossa mentalidade, com o nosso espírito, né? Porque a Bíblia declara que no pensamento dos homens, onde nascem os adultérios, os homicídios, onde nascem as maldades que o homem comete na terra. Então, tudo começa na nossa mente. Então, o que nós precisamos cuidar é da nossa mente, porque a qualquer esquina que você curvar, a qualquer momento onde você for, você pode encontrar uma pessoa vestida de uma forma sexualmente atraente. Não é? As pessoas, claro, são livres, cada uma veste como quiser, mas a verdade é que para nós cristãos precisamos ter muito cuidado, ok? Muito cuidado, porque você pode ser casado, já comprometido com outra pessoa, mas quem garante que a sua mente não costuma fantasiar com outras pessoas? Quem garante que a sua mente ela não fantasia com alguma pessoa que passou do lado, com o corpo seminu, por exemplo? Entendeu? Então, a maior parte dos homens tem dificuldades com isso. Como eu disse, é uma conversa aberta, então vamos tê-la aqui. A maior parte dos homens tem dificuldades com isso. Por que tem dificuldade com isso? Visto que a vida sexual é uma parte muito ativa da nossa vida, né? Sigmund Freud dizia que a vida dos homens gira em torno do sexo. É verdade. Deus colocou o sexo na natureza. Não é verdade? Então, o que nós precisamos entender é que
A sexualidade humana, ela tem uma energia muito grande. Na face da Terra, você não tem um prazer, biologicamente falando, mais forte do que os estímulos sexuais, entendeu? É uma carga, ele traz uma carga neurológica, emocional, espiritual muito profunda, ok? O sexo, ele mexe com todos os nossos sistemas do corpo, mexe com todas as células do nosso corpo, com todos os neurônios do nosso corpo, entendeu? Com todos os hormônios do nosso corpo. E por isso ele tem essa energia muito forte. Infelizmente, hoje, a humanidade não tem seguido a direção que Deus deu para sexo. Ou seja, a visão bíblica que temos da sexualidade é que ela deve ser praticada dentro do casamento e com consentimento. Duas pessoas casadas, diante de Deus e diante dos homens, aí vão desfrutar, né, da liberdade sexual. Eles vão desfrutar da liberdade sexual que a Bíblia os dá. Não é? O apóstolo Paulo escreve muito bem, em 1 Coríntios, no capítulo 7, que o homem tem domínio sobre o corpo da mulher e a mulher tem o domínio sobre o corpo do homem. Então, há uma série de ensinamentos na Bíblia que giram em torno da nossa vida sexual. O grande problema hoje é quando as pessoas se deixam levar para terem um comportamento sexual dentro da infidelidade, ok? Dentro da traição do companheiro que você tem. Porque quando a Bíblia diz que Deus uniu o homem e a mulher, serão os dois uma só carne. O que significa uma só carne? Significa ali o princípio da exclusividade, ok? Aquele homem será o território exclusivo daquela mulher. E aquela mulher será o território exclusivo daquele homem. Eles devem partilhar a sua vida sexual até que Cristo venha buscar a sua igreja, ou então até que a morte os separe, não é? Não deve haver traição nem infidelidade, não é? Mas o mundo moderno hoje, infelizmente, você olha para os filmes, olha para o cinema, olha para as músicas, a vida sexual é apresentada de uma forma completamente fora daquele padrão que é bíblico, né? É apresentado de uma forma assim bem descartável. A sexualidade hoje é apresentada de uma forma assim bem selvagem, sem aquele clima pedagógico, sem aquele cuidado. E as pessoas vão tão longe que elas não se importam das consequências, né? Você sabe que pela via sexual pode-se ganhar muitas enfermidades. Há pelo menos 8 tipos de doenças ou infecções conhecidas, além de tantas outras que podem acontecer através da via sexual. Uma outra coisa que acontece através da via sexual é a possibilidade da pessoa, no momento que estiver com seu companheiro, com o parceiro, com quem está cometendo adultério, transferir para a pessoa uma energia negativa. O sexo realmente tem esse poder, não é? Da pessoa acabar recebendo da outra pessoa energias negativas que podem fazer parte da sua vida a partir do momento que você teve um encontro íntimo com aquela pessoa que, infelizmente, não é o seu parceiro sexual. Ou seja, existem consequências que são biológicas, mas também existem consequências que são espirituais, quando as pessoas realmente vão manter o encontro sexual com base no adultério, no pecado contra Deus, né? Então, para os ciclos bíblicos, como Jesus falou, qualquer homem que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já cometeu adultério com ela. E o apóstolo Paulo, ele fala aí no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, ele aconselha aos irmãos a não se conformar com o mundo, né? No demais, irmãos meus, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais
compreender a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo aconselha que para os irmãos conseguirem desfrutar dos 3 níveis da vontade de Deus, boa, agradável e perfeita, eles precisam ter a sua mente completamente renovada. O que é uma mente renovada? É a mente de uma pessoa que nasceu de novo, que não é dominado pelos pensamentos da sua mente ou do seu coração, que não é dominado exatamente por sua natureza carnal, que tem o desejo de cometer pecado contra Deus, que tem o desejo de cometer adultério, que tem o desejo de liberar seus impulsos sexuais daquela forma descontrolada. Porque para isso Deus criou o casamento. Okay? A sexualidade, a gente tem total liberdade de usufruir e desfrutar dela dentro do casamento. Então, todo homem precisa se proteger. Porque no mundo em que vivemos, a sexualidade não é apresentada desse jeito. E para que vocês tenham ideia, já nos 10 mandamentos, Deus torna claro da importância de a gente não cometer o adultério. Por exemplo, quando está escrito nos 10 mandamentos, não adulterarás. Está lá esse mandamento. Deus se preocupa porque a sua vida sexual é tão importante que se você não tiver cuidado dela, você pode atrair desgraça para a sua vida em qualquer área. Como eu disse no princípio, a energia sexual é muito poderosa. Então, quem tem acesso à sua vida sexual, quem consegue te dominar sexualmente, consegue ter acesso em quase todas as áreas da sua vida, para que você consiga perceber. Vamos olhar para as advertências que Deus dá na Bíblia contra o adultério. E vamos chegar a essas conclusões. E depois eu vou explicar para vocês exatamente por que Deus está preocupado com que o seu povo se previna, fuja da prostituição, como a Bíblia diz, né? E ande na santidade, né? Como Deus é. Aí, 1 de Pedro, no capítulo 1, versículo 14 e 15, né? Como é santo Deus que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Eu vou deixar para vocês alguns versículos bíblicos que provam como Deus está preocupado em que os seus filhos realmente obedeçam aos seus mandamentos e fujam do pecado do adultério. Não estou aqui tentando passar uma ideia de que o pecado adultério é mais perigoso do que os outros. Não, tudo é pecado. Não é? Tudo é pecado. Mas cada pecado tem um nível de escravatura espiritual. Cada pecado dá ao nosso inimigo, Satanás, um nível de acesso. Entendeu? Não é? Como a Bíblia diz, há pecado que é para a morte e há pecado que não é para a morte. Para que você tenha ideia da dimensão que cada pecado abre a porta do mal contra as nossas vidas. Bom, a Bíblia fala em Apocalipse 22, versículo 15, que os imorais ficarão de fora. Quem são os imorais? São os adúlteros. Fora ficarão os cães, não cães animal, pessoas que têm comportamento, alguns comportamento reprovável do cão, tá? São comparados a cães. Fora ficarão os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Vão ficar de fora do reino de Deus. Entendeu? Vamos ver. Gálatas 5, 19 a 21. Obras da carne. As obras da carne são manifestas. Qual é a primeira? Imoralidade sexual ou impureza. Né? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos advirto, como já antes falei,
que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então você vê que a Bíblia dá um destaque muito grande aconselhando sobre pecados sexuais, adultério, para que você e eu não caiamos no erro de cometer de tanto acesso que o inimigo pode ter contra a sua vida. Realmente há pessoas que depois de que tiveram um contato sexual com um homem desconhecido, com uma mulher desconhecida, a sua vida nunca mais foi a mesma. Porque cada pessoa no seu corpo atrai um tipo de energia. Imagina você ter um contato sexual num adultério, que já é pecado, com uma pessoa, infelizmente, que carrega um monte de energia negativa. Você pode sair daquela experiência espiritualmente contaminado, não é? Espiritualmente contaminado. Vamos ver uma outra advertência de Deus em relação a isso. Está em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete é fora do corpo, mas o que comete o pecado sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Nós vamos voltar aí para explicar para vocês, né? Eu até acho que eu vou ler o texto inteiro para que vocês tenham um conhecimento, tenham uma ideia geral para a gente começar a explicar essa parte aqui, tá bom? 1 Coríntios 6, versículo 15 e 20. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei vós os membros de Cristo e falo-ei membro de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz-se um corpo com ela? Essa é a lei do sexo. Bastou nem se torna uma só carne. O apóstolo está dizendo, não sabeis que quem se ajunta com uma meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois, uma só carne. Okay? Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. E aí vem o conselho. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete, vamos começar a entender, aqui começa o perigo. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito ao qual pertencem. Vamos explicar o que a Bíblia quer dizer quando diz que todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem prostitui peca contra o seu próprio corpo. O que significa isso? Quem se prostitui pega contra o seu próprio corpo. Significa que quem comete adultério, ele está machucando o seu próprio corpo. Está ferindo o seu próprio corpo. Está matando o seu próprio corpo. Entendeu? Por isso que nós temos na Bíblia, não é, várias advertências contra o pecado da imoralidade sexual. Porque quando você comete adultério, por que você está cometendo contra o seu próprio corpo? Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. O teu corpo, ele foi desenhado por Deus, entendeu? E a sexualidade, quando é praticada, quando você se une com uma pessoa, por que serão os dois uma só carne, como a Bíblia diz? Porque você une com a pessoa corpo, alma e espírito. Entendeu? Pela via do sexo acontece a união de corpo, de alma e de espírito. Então, o sexo é uma união de uma dimensão que não é apenas a dimensão carnal. Ele une as duas pessoas numa dimensão espiritual também. Entendeu? E o problema começa quando essa pessoa com quem você está se unindo pela vida do sexo não é casada com você, entendeu? Você não casou ainda. Ou então, você tem o seu companheiro, a sua companheira, que é sua esposa, sua noiva, sua namorada, e você está tendo contato sexual com outra pessoa. Entendeu?
Então, aí a Bíblia diz que você está pecando contra o seu próprio corpo, você está destruindo o seu próprio corpo. Por quê? Porque o pecado sexual, ele com certeza, vamos ser mais claros, todo ato sexual praticado em pecado deixa cicatrizes em você, interfere na sua vida. Entendeu? Todo pecado sexual, ato sexual sem casamento, ato sexual com um parceiro que não é o seu, ato sexual dentro daqueles desvios que você sabe e conhece muito bem, não vamos aqui tentar falar muita coisa, porque senão a live cai, tá? Para quem não sabe, a plataforma do YouTube tem palavras que não podem ser faladas, senão eles derrubam a live. Isso já aconteceu, tá? Já aconteceu em muitas lives que eu fiz. De repente, a live caiu porque eu usei uma palavra que não podia dizer. Eu vou tentar traduzir. Então, meus irmãos, Deus está tão preocupado com essa situação, porque o importante é que aquelas pessoas que vivem no adultério casem, não é? Até porque a Bíblia deixa essa orientação. Paulo, lá em Coríntios 7, diz, por causa da imoralidade, cada um tenha o seu próprio marido, e cada marido tem a sua própria esposa. Por quê? No tempo de hoje, a gente precisa se proteger da imoralidade. Entendeu? Quando você tem o seu próprio esposo, a sua própria esposa, é com ele que você vai satisfazer suas necessidades sexuais. É com ele que você vai satisfazer suas necessidades, quer sejam sexuais, emocionais, espirituais, que a intimidade proporciona. Não é? Sentimentos e prazeres, vontades que só podem ser satisfeitas pela vida sexual. Agora, quando você acaba se desviando, se desligando do seu parceiro para cometer adultério com outra pessoa que nem é seu parceiro, você está abrindo a porta do inimigo para a sua vida. Por isso que muitas pessoas hoje têm as finanças bloqueadas, não sabem por quê, apesar de cometerem pecados, estão em cegueira. Tem as finanças bloqueadas, a vida financeira bloqueada, não é feliz no casamento, porque ele próprio abre a porta para isso. Entendeu? Não consegue se envolver nos negócios, não consegue superar. Por quê? Uma vez que você começa a praticar esses pecados sexuais, o inimigo ele consegue ter acesso à tua vida, porque é um pecado que você está cometendo na raiz da sua criação. Deus encheu o mundo através do sexo, disse para Adão e Eva, multipliquem, entendeu? Você encontra o sexo na natureza, você encontra o sexo na vida humana, você só não vai encontrar o sexo no céu, porque os anjos são assexuais, não tem sexo, Deus não tem sexo, embora a Bíblia revela-nos ele como um pai, como um senhor dos exércitos, mas ele não é uma criatura como nós, não é? Ele nos deu a sua imagem e semelhança naquilo que é as características de uma pessoa humana, nos deu razão, nos deu entendimento, nos deu intelecto, nós podemos criar porque Deus cria, nós podemos fazer ciência porque Deus é a fonte de conhecimento, nós podemos construir coisas e o mundo está ali feito, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas os animais não, não é? Os animais não, eles foram criados numa outra dimensão, eles não receberam a imagem e a semelhança de Deus. Por isso eles não praticam ciência, eles têm o seu instinto, têm a sua inteligência animal, mas nós somos seres humanos. Amém, meus amados irmãos? Olha o que a Bíblia diz, que eu falei, 1 Coríntios 7:2, mas por causa da imoralidade, cada esposa deve ter, cada mulher deve ter o seu próprio marido, e cada marido deve ter o seu própria esposa. Ok? Agora, vamos prestar atenção ao que Judas escreveu, em Judas no capítulo 1, versículo 7. Judas escreve que Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa da imoralidade sexual. Para que você tenha ideia como Deus odeia e abomina o pecado sexual. Já disse no princípio, não estou aqui tentando mostrar para você que o pecado sexual é o pior de todos, que você tem licença para cometer outros. Não. Hoje me convém falar apenas desse pecado de adultério.
tá? Para que você tenha uma reflexão sobre isso e caso tenha algum problema com isso, você mude as suas atitudes e você deixa Cristo entrar na sua vida. Outros dias falaremos de outros. Não estou aqui querendo mostrar para você que é o pior, é o pior, é o pior. Não, estou aqui mostrando a realidade sobre o perigo desse tipo de pecado e as portas que ele abre para que o mal domine a sua vida. Por exemplo, o que Judas escreveu? Judas escreveu no capítulo 1, no versículo 7, escrevendo: de modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor se entregaram à imoralidade e às relações humanas antinaturais, ou seja, fora da natureza, estando sob o castigo do fogo eterno, não é? Elas servem de exemplo. Elas servem de exemplo. Entendeu? Ou seja, Judas, o apóstolo, está escrevendo aqui que precisamos ter como exemplo o que aconteceu com Sodoma e Gomorra por causa da imoralidade sexual. Ou seja, a imoralidade sexual, ela atrai diretamente o juízo de Deus. Entendeu? Atrai diretamente o juízo de Deus. Esse é o grande problema. Que pode ser que amanhã você vai precisar que Deus faça alguma coisa em sua vida, você vai precisar que Deus te dê vitória em alguma área e você não tenha sucesso. O que você pode fazer? Arrepender-se, confessar, voltar para Deus, deixar Deus guiar o processo até que você volte à comunhão. Amém, meus amados irmãos? Olha só, em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 8, também tem uma advertência. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos e os que cometem imoralidade sexual e os que praticam feitiçaria, idólatra e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, você vê na Bíblia uma preocupação muito exclusiva de Deus que seus filhos estejam fora da imoralidade sexual, longe dos pecados sexuais, né? O apóstolo Paulo escreveu: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E quando você comete um pecado de adultério, de fornicação, você tem que se perguntar: qual é o nível que eu me coloco? Em que dimensão eu me coloco? Porque a Bíblia diz que as pessoas pecam por falta de conhecimento. Quando você comete um pecado sexual, você tem que se perguntar: qual a dimensão que eu me coloquei? Você se coloca na dimensão de uma meretriz. Você se coloca na dimensão de uma prostituta. Entendeu? Porque é nesse nível que você está. Tudo bem, é filho de Deus, você pode ter o seu esposo ou a sua esposa, um casado, mas na hora que você comete, você se coloca nesse nível. É por isso que o apóstolo Paulo pergunta: mas eu vou tomar um membro de Cristo e vou fazer um mesmo corpo com uma meretriz? Entendeu? Porque no momento que você comete, você está cometendo o pecado da prostituição. E você se coloca nesse nível, você se coloca nesse papel. Obviamente que não é a vontade de Deus que você fique por aí, não é? Por isso Jesus fala na Bíblia: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Como que você pode se livrar dessas tentações? Vigia por ti mesmo. Não se envolva em conversas que podem mudar a sua forma de pensar. Não se envolva com pessoas que andam e vivem na libertinagem, pessoas que podem ultrapassar todos os limites e, infelizmente, acabarem também influenciar você para cometer pecado contra o seu Deus. Entendeu? O que a Bíblia diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entendeu? Se a verdade nos vai libertar, qual é a verdade que nos liberta? A palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Algumas pessoas, muitas vezes, cometem esse pecado de adultério
porque não se sentem satisfeitos com suas parceiras, com seus parceiros. Talvez você busca uma satisfação sexual, emocional, que você não encontra no casamento, mas isso não é motivo, já vamos falar um pouco, né, dos motivos, isso não é motivo para você cometer adultério. Antes disso, você deveria conversar com seu companheiro, com sua companheira, você deveria fazer todo o possível para juntos vencerem aquela carência, vencerem aquela dificuldade que os dois estão atravessando, né? Alguns vão por aí porque se sentem muito só, alguns vão por aí porque, a maior parte, porque caem na tentação, né? A tentação é algo que nós enfrentamos 24 horas por dia, não apenas na área sexual, em todas as áreas de nossas vidas. O que nos dá vitória, o que nos ajuda a vencer, é a obediência à palavra. A palavra de Deus. Se você for um cristão que anda na obediência da palavra e aplica na sua vida as disciplinas espirituais do jejum e da oração, da vigilância, você não vai precisar cair neste e nos outros pecados, uma vez que você vive vigiando e orando. Amém, amados irmãos? Alguns caem por aí por causa do envolvimento. Falo principalmente dos homens, né? Não que estou aqui colocar os homens na frente como se fossem os piores, né? Mas as estatísticas mostram, até hoje, visivelmente, os homens são o público que mais trai, né? Dizem que as traições femininas são silenciosas, ninguém sabe. Claro que hoje no mundo moderno também, o número de mulheres que traem seus companheiros é muito grande, é assustador, não é? E falo isso com propriedade porque estou na área do aconselhamento. Já tive alguns momentos em que fiquei surpreendido, não é, com a quantidade de pessoas que buscam aconselhamento, mas que suas vidas, infelizmente, não é, por algum momento acabaram caindo por aí. Não que eu esteja a condená-las, né, mas eu sirvo do exemplo para cada dia manter uma vigilância muito grande, porque todos somos homens, sujeitos às mesmas paixões. A diferença entre os homens é que há os vigilantes e os obedientes à palavra, e há os desavisados, que infelizmente acabam errando. Agora, há aqueles que se envolvem emocionalmente com pessoas, entendeu? Você pode, emocionalmente, ver que Jesus falou que o adultério começa na mente, começa na imaginação, começa lá dentro do espírito, né? Às vezes você vai ter conversas com algumas pessoas que não são as melhores, entendeu? Conversas que você só teria se você estivesse com a pessoa que você chama de amor, de esposo, de esposa, né? Aquele tipo de conversa que a gente só tem com os parceiros sexuais. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas tendo esse tipo de conversas com amiga, com amigos, né? Pessoas que dizem assim, não, eu me dou muito bem com fulano, com ele eu converso sobre tudo. Eu me dou muito bem com a fulana, com ele eu converso sobre tudo. Peraí, Alva, aí. Existem realmente conversas que a gente, se tiver juízo na cabeça, não conversa com pessoas que não são parceiro sexual. Ponto final. Por quê? Porque são conversas que abrem um espaço para intimidade muito grande. E esse espaço para intimidade que ele abre entre você e essa pessoa vai despertar o quê? Paixões. Intimidade sempre desperta paixões. Intimidade sempre desperta paixões carnais. Sua mente vai começar a fantasiar, sua mente vai começar a imaginar, sua mente vai começar a aceitar a possibilidade, sua mente vai começar, por mais que você seja casado, comprometido, por mais que você tenha, mas infelizmente, por causa do envolvimento emocional que você vai tendo com essa pessoa, por conta daquelas trocas, entendeu? De confidências, desperta paixões.
e a energia sexual é tão forte que quando ela convenceu a mente e o coração, acabou. Você pode ser um homem de grande reputação, você pode ser uma mulher de respeito, você pode ser uma pessoa que levou 40 anos para construir o nome que tem, e quando você dá por você mesmo, já fez. Quando você dá por você, já fez, já errou, já caiu, já cometeu. Entendeu? Só Jesus na causa, né? Mas infelizmente, aí o remorso, a culpa, vai ter que lidar com as pessoas estendendo o dedo, chamando o nome. Muitos tiveram que lidar com as consequências de perder a família, muitos tiveram de lidar com as consequências de perder a confiança do parceiro, da parceira. As consequências desse pecado sexual, de adultério, são imprevisíveis. São imprevisíveis. Aqui no Brasil, por exemplo, acontece muita morte por causa disso. Mas porque na Bíblia está escrito que o marido traído não perdoa no dia da vingança. Salomão escreveu isso no Provérbios. E no Brasil é o que mais acontece, né? Um pouco pelo mundo, mas no Brasil, como é a realidade que eu vivo, eu falo com mais propriedade. Traição, né? O adultério não é tolerado. Não é tolerado. E muitas vezes a pessoa lava sua alma matando a traidora ou o traidor, o adúltero, né? Que é o parceiro ou a parceira. Isso acontece muitas vezes. Então, o meu conselho para os irmãos e as irmãs hoje é que possamos ser vigilantes para que o inimigo não tenha acesso à nossa vida. Tudo que o inimigo quer é ter acesso à tua vida de algum jeito, não é? Jesus falou em João 10, que o ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Esse ladrão que mata, rouba e destrói é o diabo. E tudo que ele quer é matar a tua chamada, matar o teu ministério, matar a tua família, destruir a tua família e roubar os talentos que Deus investiu na tua vida. Roubar os talentos que Deus colocou na tua vida. Roubar o teu futuro. O inimigo quer controlar você através da sua vida sexual. Então, muito cuidado. Muitos entraram por aí, não conseguiram voltar. Seja qual for o motivo que você tem, não está feliz no casamento, não está feliz na relação, procure resolver. Procure resolver para que da próxima vez que você esteja no momento íntimo, você esteja com o coração livre de que esteja fazendo a coisa certa, com a pessoa certa, no momento certo, ok? Que Deus abençoe os irmãos. Deixo aqui uma reflexão para todos e muito obrigado por aqueles que puderam nos acompanhar. Paz do Senhor para vocês e até breve voltaremos.